Olá, queridos alunos, nós estamos novamente aqui para aprender um pouco mais e agora com a matéria hermenêutica, uma matéria muito importante e eu quero convidar você a se interessar por ela. Essa matéria vai caminhar com você durante todo o curso do seminário, não como matéria propriamente dito, mas sim com os seus ensinos, porque nós vamos tratar aqui de interpretação da palavra de Deus. A hermenêutica ela tem essa característica, nos levar a entender e a interpretar da melhor maneira possível a palavra de Deus. Portanto, se prepare, anote, pegue os seus cadernos aí, comece a se preparar, você vai entrar no mundo agora muito interessante, de muito estudo, de muita pesquisa, de muita investigação e vale a pena você crescer nessa conversa. Meu nome é Alessandro Petrucci, sou professor aqui na Universidade Logos e juntos vamos crescer mais para poder então assim sermos capazes de interpretar esse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. Queridos, como já disse, é uma matéria que vai ajudar você na interpretação de texto e nós precisamos então ter os elementos introdutórios bem claros na nossa mente, no nosso conhecimento, para que a gente cresça e com isso venha se capacitar para a leitura desse texto e também para a pregação, para a explicação mediante as pessoas. Pregar a palavra de Deus, meus queridos, traz consigo a necessidade de interpretar de forma correta as Santas Escrituras. Você não vai conseguir pregar bem se você não tiver uma interpretação correta da Bíblia, porque a pregação nada mais é do que uma exposição do texto bíblico. Você pode dar palestras, você pode dar seminários que envolvem outros temas, mas quando o assunto é pregação bíblica, quando o assunto é igreja, o que tem que ser feito é bíblico. E para isso requer interpretação, tá bom? Mas o que significa interpretar um texto sagrado? Nós podemos definir como sendo o ato de entender corretamente o texto sagrado ou saber o que de fato o escritor original quis dizer com isso. Então, ao pegar um texto da Bíblia, a gente sempre pergunta, mas o que Paulo quis dizer? O que Jesus quis falar? O que os apóstolos quiseram dizer com essa expressão? Isso é hermenêutica. Você já está praticando a hermenêutica quando você faz perguntas nesse nível assim. Tá? Paulo era um homem que tinha um conhecimento muito profundo. E uma palavra muito usada na Bíblia, quando Paulo pregava e ensinava, é persuasão, persuadir. Né? Em Atos 18, versículo 4, está escrito lá, ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia os judeus e os gregos. Então havia ali uma força naquilo que Paulo dizia, que era muito sério. Então vale a pena a gente aprender mais da hermenêutica para poder sermos também persuasivos. Temos a condição de poder influenciar com razão, com entendimento, mas também com o Espírito, porque buscamos a interpretação correta de um texto. Tá? Isso é fundamental na questão da hermenêutica. Tá? Ao mesmo tempo que há aqueles que persuadem porque estão crescendo no conhecimento, há aqueles que torcem a palavra de Deus. E há três maneiras de a gente torcer a palavra de Deus. Primeiro é omitindo, é tirando dela alguma coisa que ela tem a oferecer, ignorando que ela é a palavra de Deus, gerando omissão. Isso não é legal. Outra coisa é acrescentar. Nós não podemos acrescentar à palavra de Deus nada. Já está ali o que precisa ser escrito e o que precisa ser entendido. Agora cabe a nós entendermos. Cabe a nós buscarmos a real interpretação do texto. Outra coisa é forçando, querendo que um texto diga algo que o texto não está dizendo. Isso aí também é outro erro que nós cometemos na interpretação de texto. Por quê? Porque interpretar a Bíblia não é algo simples, não é algo fácil. Nós estamos aqui com um texto antigo na mão e descobrir a ideia original, a intenção original do autor é um processo longo e delicado. Requer interpretação, requer pesquisa, requer busca, tá ok? Porque há muitos textos difíceis. Por exemplo, 1 Timóteo 2,12, quando fala que, onde Paulo está dizendo à igreja, não permito que a mulher ensine.
E aí, como é que fica a nossa escola dominical sem as professoras? As células, os grupos pequenos, e nós temos aí hoje pastoras, bispas. Como é que fica essa questão se Paulo está dizendo não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem? Interpretação, tá joia? E isso é fundamental para o estudante de teologia. Um dos maiores motivos por que a Bíblia é um livro difícil é porque ele é um livro antigo, muito antigo. Moisés escreveu o Pentateuco cerca de 1500 a 1400 antes de Cristo. Então, somado a mais 2000, 3500 anos atrás. O último livro escrito por João no Novo Testamento foi Apocalipse. Apocalipse é um livro que foi escrito no ano 90, entre 90, 94, 95. Você imagina como é complicado interpretar textos assim, cujo contexto você não conhece? Você não vivenciou ali uma situação? Então é importante que você compreenda que há algumas questões que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, há alguns conhecidos como abismos. Tá? São abismos. Primeiro, abismo temporal. Está muito longe da gente a história. Está muito distante da nossa história contemporânea. Outra coisa é o abismo geográfico. Mesmo que você vá visitar Israel e vá conhecer lá as regiões onde a Bíblia cita algumas questões, você ainda não vai ter um entendimento pleno de algumas verdades. Vai ajudar, mas você não vai ter um entendimento pleno, porque você não vive lá, você foi lá fazer uma visita. Então isso tudo contribui para que a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Abismo cultural, muitas expressões, muitas formas de agir do povo, os valores do povo da época, como o povo enxergava algumas questões. Isso tudo são coisas que para nós é complexo, requer estudo, requer pesquisa. Abismo linguístico, estamos falando de línguas que praticamente não se usa no nosso contexto do dia a dia. A não ser que você seja um judeu e fala o hebraico, mas mesmo assim até o hebraico sofreu mudanças no decorrer desse tempo. O grego é o grego koiné que está na Bíblia. O grego que é usado hoje é um grego totalmente diferente do grego moderno. Então há um abismo linguístico, precisa se aprofundar nisso tudo. Há um abismo textual e literário. Um texto diz respeito a um conjunto de elementos ligados entre si. E é um abismo, porque há elementos ali no texto que não faz parte da vida da gente. Você já viu um grão de mostarda? Você conhece o grão de mostarda? É um elemento que está no texto, mas que a gente não tem conhecimento, não tem contato com ele. Então esses abismos também precisam ser trabalhados. Fora isso, também literatura. A forma de escrever de um grego, a forma de escrever de um hebreu, a poesia hebraica, a profecia hebraica, que foi escrita às vezes em prosa e às vezes em verso, mas tudo num toque hebraico, é muito diferente. Então esse abismo literário, de literatura, requer transpor. Então vamos transpor isso aí. Como? Hermenêutica. A hermenêutica vai ajudar você nesse processo. Abismo causado por causa das traduções bíblicas e versões bíblicas. Eu ainda peguei uma época quando o pastor falava, vamos ler a palavra, todo mundo lia junto numa boa. Hoje virou uma Babel. Por quê? Há várias versões diferentes. Isso pode causar dúvidas, má interpretação. Fora textos que hoje nós lemos em algumas igrejas que são paráfrases, que não são versões traduzidas do original, mas elas foram pegas de outras versões para facilitar o entendimento do ouvinte, do leitor. Só que isso é complexo, porque às vezes a intenção do tradutor vai ser colocada ali e com isso você não vai compreender bem o que está sendo dito. E isso também requer de nós estudo e interpretação. Tá? Outro abismo é a situação humana. Hoje vivemos numa viés de interpretação de texto aonde o homem está se tornando o centro da interpretação. E o centro da interpretação é a própria palavra. E o filtro hermenêutico é que Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na frente. Então se usa muitas regras, se usa muita coisa, muita pesquisa, muito estudo, mas a situação contemporânea do homem está sendo levada como um fator predominante. E não é. Eu estou interpretando o texto.
Então é o que o texto está dizendo que tem que ser interpretado, não o que eu estou sentindo, o que eu vivo. Isso é importante você perceber na interpretação de texto, tá bom? Caminhando um pouco mais na apostila, a gente entende que aprender a interpretar a Bíblia é muito importante, porque a interpretação ela afeta no modo da gente viver, da gente agir e da gente crer. Então, como você interpreta, vai alinhar um processo que você precisa conhecer mais, ok? A segunda parte da apostila, que na verdade é a número 1, a inerrância da Bíblia, ela vem como uma base também para poder te ajudar na questão introdutória da hermenêutica, tá bom? Hoje, nos dias atuais, a gente não tem acesso, não existe os textos conhecidos como textos autógrafos ou os originais. Nós temos o costume de falar às vezes no sermão, né? Porque lá no original diz assim, no original diz assado. Mas na verdade o que nós temos hoje é cópia de cópia, de cópia, de cópia. Nós só temos cópias. Nós não temos o original. Aquele papel que Paulo escreveu, aquele papel que Pedro escreveu, aquele papel que Marcos escreveu, aquilo não existe mais, aquilo sumiu na história. E não é falta de pesquisa arqueológica e textual, assim, crítica textual de ir atrás de textos, não. Não é falta disso não. Tá? É importante que você tenha plena consciência de que você está lendo algo que não tem erro, mas o texto ele foi cópia de uma cópia de uma cópia. Por inerrância da Bíblia, o que a gente entende? A gente entende que a Bíblia não erra, que a Bíblia não contém erros. Quando eu falo disso, eu não estou falando que não pode haver alguns erros nas dificuldades da Bíblia, de interpretação, de análise. Não, estou falando que o texto original não errou. O trabalho da crítica textual é conseguir encontrar o sentido mais próximo do original no texto e trazer para nós textos que venham ser mais originais possível mediante pesquisa arqueológica, pesquisa investigativa, histórica, pesquisa linguística. Então isso tudo vai desenvolver uma maneira de eu conseguir chegar mais próximo possível do que o autor pegou o papel e escreveu. Tá? Nisso não há erro algum. A gente está nessa busca, está crescendo, está querendo cada vez mais. Você pode falar que há erros nas dificuldades da interpretação? Sim, há erros. A gente quer interpretar, então a gente acaba sendo um pouco afobado em algumas questões. Há erros, houve erros na transmissão? Houve erros na transmissão também. Na hora de passar uma coisa ou outra, vamos falar sobre isso aqui. Então isso tudo faz parte desse processo, tá? O teólogo Gleason, ele lista alguns desses erros. Por exemplo, haplografia. Haplografia. O que é isso? Consiste em escrever uma vez o que deveria ser escrito duas vezes. Jesus Cristo falou várias vezes, né? Em verdade vos digo. Às vezes vem escrito assim, em verdade vos digo. Talvez deveria ser escrito duas vezes, foi escrito uma só. Tá? Mas aí cada texto, você vai ver o erro. Tá? Às vezes houve erro, às vezes não houve erro. Segundo, ditografia. Consiste em escrever duas vezes o que deveria ser escrito uma vez. Então, também foi um erro. Nós temos 2 salmos na Bíblia, há versículos que se repetem na Bíblia, então isso tudo é parte desse processo de erros, que os copistas erraram. Metátese, ou metátese, tá? Consiste em mudar a ordem das palavras ou letras, igual alegria e alergia. Mistura-se e acaba confundindo, calçada, calçado. Então, pode nos confundir, tá bom? Fusão consiste no erro de fundir duas palavras. Essas pessoas mentem muito. Esse pessoal mente muito. Esse pessoalmente. Então, olha como é que muda o sentido todo. Fisão consiste no erro de dividir uma palavra em duas, dando sentido diferente ao contexto. Tá? Amador e amarador. Então são duas coisas diferentes. Tá? Fissão. Homofonia
consiste em usar palavras com sentimentos diferentes, mas que têm o mesmo som, tá? Pena. Eu tenho pena de fulano. A galinha tem pena. Então, a mesma palavra, mas eu tenho que compreender o contexto para poder, então, expandir a ideia. E aí, então, achar a palavra. Leitura errônea de caracteres muito usados. O B e o V no hebraico se parecem muito. Então, talvez na hora de alguém ditar alguma coisa e falar a palavra, o copista vai e usa o B e o V e há uma inversão ali que pode confundir depois no texto. Tá? Até na tradução depois também essa questão. Você vai aprender o alfabeto hebraico e você vai ver essas diferenças aí. Essas semelhanças. Omissão acidental de palavras. Às vezes está copiando, numa distração, se omite uma palavra, se omite uma vírgula, e aí a coisa pode complicar toda. E para resolver essas dificuldades textuais, os críticos elaboraram algumas regras. Primeiro, em geral, prefere-se o texto mais antigo ao texto recente. Então, quanto mais antigo é um texto, quanto mais antigo é um achado arqueológico que envolve textos bíblicos, melhor, porque mais perto do original se encontra. O texto mais difícil é preferível ao texto mais fácil, porque a complexidade dele vai desenvolver um pensamento que vai ajudar o crítico a chegar a uma conclusão mais próxima à do original. Deve-se preferir o texto mais curto ao mais longo. Tá? Também a crítica trabalha em cima disso aí, porque se conseguiu ser mais sintético, então a interpretação consegue ser mais clara. A partir daí se pega o texto mais longo e consegue se interpretar ainda melhor ainda. O texto que tiver uma aceitação mais ampla ao que for restrito a certa região, como os achados de Qumran, por exemplo, os óleos do Mar Morto, aquilo ajudou muito, porque descobriu-se que há uma possibilidade daqueles livros terem sido de Neemias, da biblioteca dele. Olha que interessante. Então, com isso, a gente vai, poxa, isso vale a pena. Os textos do Antigo Testamento, eles são muito mais próximos do original do que os do Novo Testamento. Se perdeu mais, né? Mas isso não significa que há erro na interpretação, não. O texto original ali está correto. Estamos na busca pela interpretação plena mesmo de um texto sagrado maravilhoso. Já temos muita coisa boa. A gente vai falar um pouquinho sobre essas traduções aí. Tem muita coisa boa já acontecendo no mundo da interpretação e no mundo da crítica textual. Graças ao bom Deus, estamos chegando bem perto de textos maravilhosos. Outra questão também aqui é o texto que não reflete nenhum desvio doutrinário por parte do copista. Deve ser preferido ao texto que deixa claro que está contaminado por espírito partidário. Então, às vezes, o autor ali, o copista, perdão, ele viu que ele podia colocar ali uma ideia, e aí ele forçou uma situação, que é o caso da Bíblia, né, Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová. Eles acabam forçando uma situação com relação a alguns textos, e isso traz dúvida ao cenário crítico. Por isso não é aceito como um texto que pode ser sagrado, porque ele tem um quê partidário, sabe aquela coisa de querer provar uma ideia? Então é isso que aqui o autor está querendo dizer. Contudo, é bom saber que em meio às muitas dificuldades, tá, que o texto possa apresentar, nós aí temos um aparato crítico para nos ajudar a compreender melhor. Os erros não se acham na revelação de Deus, mas sim nas falhas das interpretações humanas. O copista é um homem. Ele pode estar com sono na hora de escrever alguma coisa, ele comete um erro. Tá, ok? Fica ligado nisso aí, que é importante. E essas falhas enquadram-se nas seguintes categorias. Assumir que o que não foi explicado seja inexplicável. Não, um dia haverá uma explicação. A questão é a pesquisa. Segundo, presumir que a Bíblia é culpada, até que provem o contrário. Então, conseguiu provar o contrário? Será? Então vamos pesquisar, vamos atrás. Confundir as nossas falíveis interpretações com a infalível revelação de Deus. Já reparou que às vezes você vai ler a Bíblia, aquele mesmo texto, de novo Salmo 23, de novo Salmo 1,
de novo João 3, e você vê coisas novas ali brotando da revelação de Deus, porque a Bíblia é viva. Então interpretá-la é um processo delicado, é um processo que não é fácil, mas ao mesmo tempo é simples. Basta estar com o coração aberto para ouvir o que o texto tem a dizer, porque a revelação de Deus ela é infalível, ela não falha. Quarto, falhar na compreensão do texto, do contexto da passagem. Isso na pesquisa interpretativa é muito importante, conhecer o contexto da passagem. Quinto, deixar de interpretar passagens difíceis à luz das que são claras. Você vai encontrar, quando você for estudar uma doutrina, um assunto, seja ele qual for, você encontrará passagens que são mais fáceis. Use essas passagens mais fáceis, pesquise-as bastante, depois vai para a difícil, não o contrário. Basear o ensino numa passagem obscura. Pega um versículo só na Bíblia, um texto complexo e quer mostrar que não, que aquilo ali está certo, que ali não. Cuidado, muito cuidado com isso, tá? E esquecer-se que a Bíblia é um livro humano com características humanas. A gente tem que lembrar disso. Ali tem uma mãozinha humana. Lembra quando Paulo fala assim, não diz o Senhor, mas eu. Então tem um que é humano, tem características humanas ali. Assumir que um relato parcial seja um relato falso. Não, talvez era essa informação que o autor tinha na época. Hoje nós ampliamos o leque de conhecimento, conseguimos enxergar a coisa mais ampla, mas a questão é que o autor só tinha acesso àquela informação. Hoje eu tenho acesso a Mateus, Marcos, Lucas e João. O autor só tinha a experiência pessoal dele. E aí? Então, a gente tem que entender essas questões, tá? E há muitas outras questões também que envolvem essas falhas. Sendo assim, podemos concluir afirmando que a Bíblia foi escrita por autores sobrenaturalmente inspirados por Deus, a ponto de ser verdadeira em tudo o que afirma. E isso não somente em matéria de fé e história da salvação, mas principalmente em matéria de vida com Deus. Tá bom? Ao dizer que a Bíblia é inerrante, não estamos negando os erros dos copistas, tá? Se introduziram no longo do processo e acabaram falhando em algumas questões. A inerrância é um atributo somente dos escritores originais, os autores da Bíblia, tá bom? Quando eu falo autores, muita gente fala assim, mas o autor da Bíblia não é o Espírito Santo? Sim, querido. Eu estou colocando aquela pessoa que pegou o papel, a pena e foi escrevendo, tá bom? Causas de erros na transmissão do texto bíblico. Erros involuntários, erros provenientes de uma visão deficiente. Como eu disse, há letras com som que é parecido, mas também há letras que se escrevem de maneira parecida. Então, se a pessoa não está conseguindo enxergar bem, se aquilo foi feito no escuro, foi feito antigamente, e não havia facilidade, pode ter havido algum erro. Outro erro são erros de audição deficiente. Ou como eu disse, tem palavras que misturam. Vamos para o português, por exemplo. Emersão e imersão. Falando rápido, dependendo do estado que você mora, você vai acabar dizendo que I se escreve com a letra E. Em São Paulo se fala E aberto. No Rio se fala E. Então, às vezes, confunde essas coisas todas, tá bom? No grego, no aramaico, no hebraico, também existem essas confusões vocálicas e a pessoa que tem dificuldade de audição pode falhar. Erros de memória, tá? Erros surgiram porque a memória falhava enquanto o copista olhava para o manuscrito e procurava escrever o que lá se encontrava. Talvez lia aqui uma coisa, na hora que virava para cá para escrever, já não entendia mais, voltava, e nessa confusão ele se perdia com a tradução ali de um parágrafo de um texto, que era muito importante. Erros de julgamento. Talvez existiu uma comissão para traduzir, para todo mundo reler, ler de novo, e não encontrar uma resposta correta para tal questão. Tá joia? Existem também erros intencionais. Aquela ideia de corrigir uma grafia que já mudou, corrigir um estilo, também isso pode acontecer, e aí nisso tudo se errar. Correções harmonizadoras, quer dizer, intencionalmente ou não, procurando harmonizar passagens paralelas
ou relatos que são idênticos, os copistas alteravam algumas passagens bíblicas, só para ficar muito parecido, para não ter interpretação difícil depois. Não, mas a ideia é que haja mesmo uma vírgula diferente, algo diferente para chamar a atenção. Essa é a intenção do autor. E aí o copista vai e comete esse erro. Acréscimos de complementos naturais e semelhantes. A obra dos copistas na amplificação e no arremate das frases é evidente em muitas passagens, tá? Vários escribas, supondo que algo estava faltando, incrementaram aquilo ali, tá bom? Por exemplo, como nós temos na apostila, Mateus 9:13, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. E aí acrescentou-se, por conta dos copistas, ao arrependimento. E aí? Então, são coisas que a gente vai pesquisando e vai encontrando esses detalhes e depois a gente vai juntando a ideia. Já outros copistas achavam que podia deixar como estava mesmo. Então, você tem textos antigos que colocam lá, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ponto. E já tem outras que, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Aí você pode falar assim, ao arrependimento é mais completo, está mais certo. Mas o que o texto mais antigo fala sobre o assunto? Aí que vem a pesquisa interpretativa, tá? Isso também se chama exegese. Não vamos falar um bocado sobre exegese, mas você terá a matéria específica de exegese. D. Esclarecimento de dificuldades históricas e geográficas. Às vezes a pessoa o copista coloca uma vírgula ali e fala cidade próxima região tanto, e fecha. O autor não colocou, mas ele quis colocar isso. Quer dizer, fugiu-se ao texto original, mas explicou-se. Duplicidade de textos, tá? Quando um escriba descobria que a mesma passagem fora registrada de forma diferente em 2 ou mais manuscritos, ele tendia a fazer o quê? A imitar e colocar igual. Era um caminho. Acréscimos pormenores, tá? Notinhas de rodapé, acrescentar alguma coisa. Você talvez não reparou na sua Bíblia ainda, mas há textos que estão em chaves ou estão em parênteses, tá? Ou na nota de rodapé da Bíblia de Estudo, explicando ali como que esse tema ele está sendo trabalhado, está sendo explicado, e ele já dá uma interpretação dele. Então, isso pode atrapalhar também na pesquisa e no texto do original, tá bom? Talvez alguns pensem que da seguinte maneira, essa parte do estudo não deveria ser apresentada, porque pode levar pessoas a descrerem na palavra de Deus e concluírem que os escribas eram descuidados, não eram caprichosos e eram tendenciosos. Homens. A natureza humana está ali. São homens trabalhando. Então, onde há homens, pode haver erro. Tá ok? Cabe a nós continuarmos nessa pesquisa em busca de um texto mais claro, mais original possível. Tá bom? Não se fuja disso não. Some com a gente. Vamos aprender. Essa matéria ela é maravilhosa. Nós estamos só na introdução dela. Tá ok? Os métodos de interpretação da Bíblia nunca anularam a ação do Espírito Santo, tá, com relação ao que ele tem para dizer. São mais de 2000 anos de história em Cristo Jesus. E o Espírito Santo continua falando. Vamos crer nisso. Vamos continuar estudando, pesquisando. E o Espírito Santo vai continuar narrando aos nossos corações o que tem que ser dito. Há um texto bíblico que eu gosto muito, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 2, quando Paulo fala, nem olho viu, versículo 9, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, os olhos humanos não conseguem enxergar, os ouvidos não conseguem enxergar, nem a mente consegue imaginar. Aí o verso 10 vem dizendo, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Quer dizer, Paulo está dizendo, com o Espírito Santo a gente consegue entender as coisas de Deus. Então a hermenêutica ela não é só a pesquisa ou a ciência, ela também é a permissão da ação do Espírito Santo no falar da palavra. E eu creio que isso é possível para nós. Basta a gente crer e a gente querer. Mas também requer estudo. O Espírito Santo usará todo esse método, todo esse estudo para nos capacitar. Ok? A gente vai encerrar por aqui.
Vamos continuar uma próxima aula e nós vamos entrar no assunto o que é hermenêutica, vamos entrar em detalhes com relação a isso e você vai crescer bastante e também haverá uma atividade para você fazer, ok? Tenham todos então um restante de leitura, de estudos aí, abençoados por Deus. Um abraço.